Rê, vamos começar falando de saúde? Vamos. Vamos desejar melhoras para MC Marcinho, menina. O que aconteceu? O que aconteceu, gente, para quem não sabe, inclusive, né? O MC Marcinho, ele passou por uma cirurgia para o implante de coração artificial. Ele tá hospitalizado tem um bom tempo, lá no Rio de Janeiro, no Hospital Culpador. Ele tem 45 anos de idade e ele foi hospitalizado no último dia 27 de junho e foi submetido a uma cirurgia para implante de um coração artificial na tarde de ontem. As informações mais recentes é que foi uma operação muito bem sucedida e que ele agora está aguardando o resultado, né? A família toda nesse sentido. Ele sofreu uma parada cardíaca na última segunda-feira, dia 10, e precisou ser entubado por conta disso, né? Ficou na UTI durante esse tempo. Segundo informações do hospital, gente, o quadro do artista é grave, ele precisou ser sedado em ventilação mecânica e fazendo hemodiálise. Inclusive, eu entrei no Instagram dele há pouquíssimo tempo aqui para ver se tinha, né, alguma informação que saiu há pouco tempo, que saiu agora, e lá ele está pedindo doação de sangue, né? Então tá essa campanha. Lá no Rio? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu vou entrar de novo aqui no Instagram dele para ver direitinho as informações. Mas eles colocaram lá, é só você colocar também, gente, você do Rio de Janeiro, MC Marcinho no Instagram, e lá tem as informações da campanha de doação de sangue. Tá o nome completo dele, Márcio Andrade, né, o número certinho, o hospital certo e os locais para a doação, né? Que ele se recupere, que ele fique bem. Ele que é um precursor do funk, né, Rê? Do funk de uma forma geral, porque ele é raiz do funk e foi ali a referência, aliás, uma referência para muita gente. Para muita gente. E nossas orações, viu? Para ele, para a família. Que ele fique bem. A nossa produção entrou em contato com o Dr. Guilherme Spina para entender também, explicar um pouco mais, o que foi exatamente essa operação que ele fez. Vamos ver? Vamos. O que é o dispositivo de assistência ventricular, também chamado de coração artificial? Quando o paciente está com um problema cardíaco grave, mesmo um problema pulmonar grave, um dos últimos recursos, os recursos mais avançados para pacientes graves, é conectar o paciente a um dispositivo que substitui tanto a função do coração quanto a função do pulmão, que é, por exemplo, esse aqui, chamado de ECMO, circulação extracorpórea de longa permanência. A gente tira o sangue do paciente e faz uma oxigenação e bomba de novo ele para dentro do paciente, que substitui a função do pulmão e do coração ao mesmo tempo. Mas esse sistema não pode permanecer muito tempo. Quando o problema é primariamente do coração, o que a gente muitas vezes usa é um dispositivo de assistência ao coração esquerdo. Não é bem um coração artificial, mas é uma coisa para ajudar na função do coração. Esses sistemas são sistemas que pegam o sangue aqui da ponta do coração e bombam ele com uma bomba centrífuga aqui para a aorta. Então, se o coração está muito cansado, muito fraquinho, não está conseguindo mais fazer a função direito dele, você pode pôr esse tipo de bomba que vai ajudar na função do coração. Ele não substitui totalmente o coração, mas ele ajuda na função do coração. Antigamente, lá para a década de 80, chegou-se a tentar corações totalmente artificiais, como esse aqui, que é o Jarvik 7. Mas hoje se viu que o melhor é colocar um auxílio no coração. São dispositivos que podem ser implantados, ficar por semanas ou até meses. E muitas vezes não são permanentes, embora inicialmente os fabricantes pensassem até dar alta para o paciente, existem pacientes que até foram de alta com esse tipo de dispositivo, a intenção em geral é usar como uma ponte para um transplante cardíaco. Você põe esse dispositivo, o coração desincha, melhora a função e você pode fazer um transplante numa segunda etapa. Muito bem explicado. Muito bem explicado. Dr. Guilherme Spina, muito obrigado, viu, pelo vídeo. Ele é professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP. Obrigado pelas informações. Nossa, a medicina evoluiu muito, né? A gente demais, eu fico chocada. A tecnologia, que ainda bem que existe hoje em dia, para dar todo esse suporte. Ai, que Marcinho fique Dr. bem. Guilherme Spina, o Instagram. E que Marcinho fique bem, minhas orações mesmo. Sim, que ele se recupere, que fique bem, né? Ele é cardiopata, então tem também esse é um a mais, né? Que infelizmente para a situação que ele está,
Não é mais tão fácil, mas a gente faz aqui as nossas orações para que ele se recupere e fique bem. Agora, para aliviar um pouco o clima, eu preciso ler esse comentário que marcaram nas redes sociais. Você chamou o Edson para bailar ali, né? Sim, o nosso Edson. Chamou o Edson pra bailar ali E deu o Elton show. John. Ele deu show. Deu o show. E aí, lá. ó lá. E aí, o que acontece é que a Tina Barilli, telespectadora nossa, fez uma publicação. Que gostoso ver a gente Fez uma dançando. publicação. O que ela fez? A Tina Barilli falou o seguinte: Regina, quem é esse negro da produção que está no meio de vocês? Que molejo! Que delícia vê-lo dançar! Da próxima vez, Olha. coloca ele pra dançar. Olha, O Tutu, eu já conheci o molejo. Mas do Edson. Agora, esse alto lindo, põe na pista. Tina, Viu ele só? escondeu o jogo até hoje. Eu descobri hoje que ele dança. A Tina tá querendo que você dance mais, Edson. É pra dançar mais. Edson, você dança bem? Não, dança, né? Você dança. O que você dança? Muita coisa? Viu só? Mas você dança passinho assim? Você dança passinho, Edson. Olha, é um artista. É um artista. E a Tina Barilli tá fazendo essa campanha Você pra ele ganhou sempre fãs. dançar. Você ganhou fãs. É, manda um beijo Sério? pra Tina. Sério? Acabou de falar É aqui. isso, ó, a Tina tá falando aqui. Quem é esse que tá arrasando, que dançou bem? E falou, ó, põe na pista. Você tá solteiro, Edson? Só pra saber. Não. Não, não tá solteiro, então é só Tina. pra dançar. É só pra admirar de É longe. só pra dançar mesmo, Tina. A irmã dele é artista, a irmã dele veio aqui, É cantou, verdade. né? Família de artistas. Ah, é. Sabia que você era da nossa turma? Arrasou. Viu só? Tina! Tina, Viu só? tem Você molejo. pediu. Tem molejo. Tem molejo. A Tina pediu, a gente atendeu o pedido. Imagina. Sugestão da Tina, né? Arrasou. Ai, arrasou, arrasou, arrasou. Agora, menina, olha essa história. Envolvendo Mayra Card e Arthur Aguiar. O casamento foi anulado. Que casamento? Então, aí que tá. Começa por essa pergunta. Que casamento? Porque Mayra Card e Arthur Aguiar não estão juntos há muito tempo. Inclusive, ela já vai casar com o Thiago Nigro, certo? O primo rico. Vão casar, teremos aí uma festança de 5 dias. Ah, é? É o que ela está prometendo, que vai ser uma semaninha ali, né? Uma semana assim, 5 dias úteis de festa. Quem pode, pode, né, meu? Quem pode, pode. Quem pode, pode, faz a festa. Só que o que aconteceu? Essa informação deixou muita gente confusa com essa anulação. Eles tinham entrado com pedido de divórcio, a Mayra Card e o Arthur Aguiar. Só que quando eles foram ver, não tinha nem que pedir o divórcio, porque o casamento já tinha sido anulado. O casamento de Mayra Card e Arthur Arthur? Aguiar foi anulado perante a justiça. Por quê? Lembra daquela história de que quando ela casou com o Arthur Aguiar lá em 2017, tinha um casamento dela nos Estados Unidos de 2014? E no Brasil você não pode ter, por mais que seja nos Estados Unidos, né? Você não pode ter aqui 2 documentos de 2 casamentos diferentes. Isso é bigamia, né? Na época discutiu-se muito que ela poderia ser presa até, né? Por constituir um crime. E aí o que aconteceu, gente, é que a justiça entrou, né? O Ministério Público entrou com um pedido de anulação do casamento deles em 2022. Sem que eles nem soubessem. Nem sabia da história toda. E foi anulado perante a justiça. Então não foi nem a Mayra Card, nem o Arthur Aguiar que fizeram esse pedido na justiça. E que ano que eles se separaram, de fato?
Olha, Rê, o BBB dele foi o do ano passado, não foi? Arthur Aguiar, BBB edição 22, BBB 22. Então, se foi no ano passado, foi ano passado que aconteceu essa situação toda. Então foi certinho. Foi meio próximo mesmo, toda essa situação, né, do Arthur e da Mayra Card, do Ministério Público entrar com pedido. E anulou. E também anulou. Então, o casamento não tem validade. É basicamente como se não tivesse acontecido perante a lei um casamento. Eu acho que isso também facilita agora ela conseguir casar Com o Thiago. com o Thiago Nigro, porque ela tem que resolver essas pendências. Você vê como a coisa é, né? Você fica interessante, né? Porque ela tem que estar com a documentação toda Em correta, para conseguir casar agora de forma livre, Sim. para ficar tranquila. Tudo certinho como ela gosta. Isso. Então, teremos um casamento em paz de Mayra Card, pelo menos com relação à documentação Da parte dela. da parte dela. Tá tudo em ordem. Vai estar tudo em paz, vai estar tudo em ordem. Por falar em justiça, uma situação chata, gente, agora envolvendo, né, a Marília Mendonça. Olha só o que aconteceu. O produtor, que também, infelizmente, morreu na tragédia, né, da queda do avião, a família dele entrou com um pedido na justiça para conseguir colocar o filho, né, com vínculo empregatício da equipe da Marília Mendonça. Por quê? Ele não tinha um registro, este produtor, este funcionário, que, segundo a família, trabalhava ali com a Marília Mendonça 24 horas por dia, né? Era um produtor de confiança. Ele se chama Henrique Bahia. É esse moço? Isso. E a família dele está processando, então, a equipe da família da Marília Mendonça, para que ele tenha, de fato, esse vínculo reconhecido pela justiça, né? Eles tinham uma relação muito próxima e ele nunca foi registrado de forma oficial. E aí, isso acaba interferindo no quê? Nos herdeiros, né? No caso, ele tem um filho pequeno, infelizmente, né? O filho Nossa. é órfão agora nessa Sem situação. o pai, que provavelmente era o provedor. Exato, Rei. E aí, isso está na justiça. A equipe da Marília Mendonça confirmou este processo, disse que de fato existe. E também no último dia 5, o pai dele fez um desabafo, falou: você não só trabalhava por um escritório artista, você vivia 24 horas em função do seu trabalho, você deu seu sangue em tudo que fez. Essa luta será até o fim de todos os seus familiares e amigos, disse o Jorge, né, que é o pai, infelizmente, desse produtor. Como eu disse, a assessoria também informou que teve uma audiência que aconteceu no último dia 7 de julho, para que tivesse uma definição de quando, aonde o processo vai tramitar. Se vai ser em Goiás, se vai ser em Minas Gerais. Ocorre em segredo de justiça, portanto, não será divulgado as informações da definição deste processo, mas o que eu torço realmente é para que se chegue numa conclusão boa, no consenso para essa história, né? Porque, de fato, né, se ele tinha essa função de produtor para a Marília Mendonça e não existia um vínculo, a partir do momento que a tragédia acontece e ele morre, a família fica sem nada também, né? Não existe aquele seguro que normalmente num vínculo empregatício existe. Sim. Em caso de fatalidade, de tragédia. Que tragédia, não, menina? Fala desse assunto, sempre é uma tristeza, né? Você sabe que a mãe da Marília Mendonça, Dona Ruth, recentemente ela também deu uma entrevista até pro pessoal do SBT, falando que ela sonhou com a Marília, né? Foi uma entrevista muito forte, um relato bem forte, ela falando que ela, depois da tragédia, claro, ela não conseguia dormir por nada, né? Ela entrou num processo de depressão muito forte e que numa noite ela sonhou com a Marília falando com ela. Ela falou que era uma luz muito forte, mas que se apresentou como Marília, falando que era a própria filha. E ali dando um recado falando que estava em paz, que estava ao lado de Deus, que estava em paz. Que sonho lindo. Para ela ficar tranquila. E ela falou disso de uma forma muito forte, né? Muito forte. Demais. Essa situação toda. Mas é uma tragédia gigantesca e que afetou não somente, né, a Marília Mendonça, mas as outras famílias dos que estavam ali, né? O produtor, o assessor e tio, o copiloto. Então, é uma tragédia. Enfim, que sempre que a gente fala, a gente fica muito chato falar. É um sabor esquisito, né? Fica uma situação esquisita. Mas vamos mudar de assunto, então. Vamos mudar de assunto porque o nosso público é maravilhoso. E aí, mais cedo a gente falou do Pedro Scooby,
da situação. Da irmã, da cunhada, né? Aí, você pensa, temos Cíntia Dicker, esposa. Temos a irmã. Falta alguém, né? Já que é pra falar da família, tem que ter a mãe. Falou? A mãe da Cíntia Dicker deixou de seguir o Pedro Scooby nas redes sociais. E aí você fala, gente, mas só parou de seguir. Minha filha, hoje em dia, no mundo atual, Parar de seguir é um recado. parar de seguir é basicamente você não entra mais na minha casa. Arthur. Juro pra você. Juro pra você. Se alguém parar de seguir parente ainda, minha filha, você que tá vendo a gente, saiba que é assim, você bater na porta pra pedir um café, não vai ter, não. Vai ser xingada, inclusive. Tem a cara Vai de parou ser. de me seguir e ainda veio aqui bater na minha porta. Pedir coisa? Algo me diz que na segunda-feira a gente vai falar, sabe de quem? De quem? Luana Piovani. Menina, cadê Luana no meio dessa história? Saudade de você, Lulu. Faz tempo que você não aparece por aqui, inclusive. É verdade, porque... E aí, ela não só parou de seguir. Não, mamãe de Cíntia Dicker publicou Ah, foi além. uma indireta. A vida é um eco. O que você manda, volta. O que você planta, você colhe. O que você dá, recebe. Indireta pra quem? Pro Scooby, pra filha? Eu não entendi. O Scooby, né? Se parou de seguir o Scooby e Ainda ainda vem com publica essa? isso... Ah, minha filha, coisa boa não é, amiga. Coisa boa não é. Então não é nem uma indireta, é uma ameaça. É uma ameaça. Tá rolando foie grosso no meio dessa história. E eu tô achando que não tem só a ver com a... Porque se Essa festinha não aí. tô achando que é só essa festinha, não. Tô achando que vai vir coisa por aí. É o que você falou, segunda-feira Teremos novidades. teremos uma novela boa pra acompanhar. Tanto por parte de Luana Piovani, quanto eu acho da própria família. E do próprio Pedro Scooby, né, gente? Ele demora pra se manifestar, mas normalmente ele acaba falando também, né? Do pouco que a gente sabe, de tudo que a gente viu, ela curtiu aquele post e me deixou mais assim, triste. É, falando que tá sozinha, né? É pesado. Alguém que te faça sentir sozinha? Sim, Ai, dói sim, demais sim, da sim. conta. Não concordo. Ainda mais depois da situação da festa. Exato. Não, e depois da gravidez toda, que ela teve que ficar de repouso, do Sim. nascimento da menina, sabe? Ela ainda tá fragilizada. A neném é muito Concordo. novinha. Não concordo. Eu acho que É muita decepção É quando você tem um muita filho decepção. pequeno e vive essa, sabe? Essa muita situação que a gente está imaginando. Sim, né? sim, É sim. muito triste. Pra E outra, qualquer né? mulher. Quando fica nessa de indireta é porque tá engasgado. É. Né? Porque em a casa mãe já deve estar postou, rolando. E ela também. E a irmã. A irmã foi mais direta até, né? Mandou uma corda pra ele. Mas a família tá se movimentando e aos poucos a gente vai entendendo que a situação não tá tão boa. E numa situação difícil, a gente protege quem a gente ama. A mãe tá Claro. protegendo, a irmã tá protegendo. Claro, claro. Não, você tem toda razão. Né? Tem toda razão. Agora, Rê, por falar em proteção, ontem foi. A Globo publicou o primeiro episódio do documentário da Xuxa. Você assistiu? A galera achou que ia sair já tudo de uma vez? Foi só o primeiro, assisti. Você assistiu já ou não? Assisti já o primeiro. Gostei bastante. Basicamente, o primeiro é sobre como a Xuxa foi criada, né? Como criou-se essa lenda. A lenda no sentido assim, de Como a rainha. a rainha. Ah, tá. Não isso. como ela foi criada lá no sul. Não, não. Como surgiu. Como surgiu o evento Xuxa. Não é porque é um evento, não tem como falar de outra forma. Então fala muito da questão da manchete ali dela começando. Aí tem ela mandando as crianças calar a boca. E ela fala, era uma... A Xuxa faz a meia-culpa também. Ela tem os seus pedidos de desculpas ali. Mas, menina, eu vou ser sincero. Fale. Eu vi a situação dela com 30 crianças, assim, mas 30 crianças pulando em cima dela e tentando puxar o cabo do microfone dela, e ela tentando falar no microfone, e ela fazia vai pra lá, vai pra cá. E não é a Xuxa de hoje, é a Xuxa antes A do Xuxa Troço de Verde, Ser né? Mãe. A Xuxa Verde. A Xuxa Que não Verde. tinha cor. O monitor da TV, ela ficava verde. Xuxa Verde. É a Xuxa Verde. E aí a Xuxa Verde brigava com as crianças. Ela ficava irritada. Eu não vou julgar, eu ri. Eu vou ser sincero, eu ri. Ela não deu pro microfone? Não Minha gosta de filha, a ver? criança mandando ela calar a boca, ela falava, cala a boca você. Jura? Juro. E colocaram esses trechos. Cala a boca você, sai daqui, peste. Senta pra lá. Aí quando ela ficava... Quando as crianças começavam a ela falava assim, estátua!
Aí as crianças paravam, né? Aí ela e seguia. Era a tática, falar estátua, e as crianças ficavam quietinhas. Mas aí as paquitas começaram a falar também ali nesse primeiro episódio, né? Nós temos algumas que já estão participando. A Letícia Spiller participou, deu depoimento e ela chegou a falar que a Marlene Matos era uma pessoa que apavorava, né? Que ela tinha muito medo. E assim, se você pensar, elas tinham todas 10, 11, 12 anos de idade, né? E de fato, alguém ali... Alguém tem que pôr ordem. Aí vinha a Marlene com, tem horário, tem não sei o quê, tem que respeitar certinho, não sei o quê. E já dava um susto maior. Não temos entrevista ainda com a Marlene, isso é claro, vai ser lá pro final desses episódios que serão lançados. Mas nesse primeiro eles já falam muito de Marlene Matos, o segurança que trabalhava com a Xuxa, né? E com a Marlene, ele falou que de fato a Marlene trancava a Xuxa dentro do quarto do hotel e levava a chave, e que ficava com ela, e que a Xuxa só saía depois que ela voltava. E eles falavam, mas se acontecer alguma coisa, arromba a porta, né? Se incêndio acontece, como que faz? Então tudo isso já começou a aparecer. Isso, já foi pontuado. Algumas coisas dessa relação bem caótica que existia ali entre a Xuxa e a Marlene e também outros funcionários, né? Porque, claro, a gente fala muito da Xuxa porque ela é o destaque, mas também existia essa relação com as outras funcionárias, as paquitas que estavam lá, também existia essa cobrança, né? Elas eram pré-adolescentes, adolescentes, e eram tratadas também como mulheres já muito profissionais que precisavam entregar ali um conteúdo muito complicado também, porque exigia demais, então era a gravação, o programa diário, né, de horas e horas, começava às 8 e até meio-dia, ou 1 hora, alguma coisa assim, mas enfim, era uma extensão de dia muito grande. De fim de semana tinha uma rotina de shows, e elas precisavam estudar ainda no meio disso. Então era muito exaustivo. Então existia essa questão da Letícia Spiller falar que, de fato, a Marlene dava medo, gente. Eu vou até achar a fala dela aqui certinha pra comentar com vocês bonitinho. Mas é um documentário que tá muito bem feito. Até o que foi mostrado, os depoimentos, eu achei bem interessante. Mas o que eu me diverti mesmo foi a Xuxa Verde. Programa ao vivo diverte até na reprise. O que ela falou foi o seguinte, a Letícia Spiller, tá? No início eu fiquei muito preocupada em fazer o trabalho direito. E eu não tinha essa preocupação em aparência na câmera, só que a Marlene me apavorava um pouco. Ela falava, você tem que fazer o trabalho isso, e é isso, e é aquilo. E eu tinha que escolher a criança, estar com tudo organizado. Era um trabalho de atenção, assistência de palco. E eu ficava perdida lá atrás, né? E a Xuxa ficava me chamando pra me mostrar para o público, e eu não escutava nada. E ela começou, imagina, aquele tumulto, 300 crianças dentro de um estúdio. Uma loucura. E aí ela falava, o Pastel, vem aqui. E aí que surgiu esse apelido também do Pastel, né? E aí ela falou o seguinte, o primeiro dia que eu entrei no estúdio, eu me assustei, disse a Spiller. Mas quando a Xuxa entrou, foi impressionante, né? Eu guardo pra sempre essa imagem, porque eu vi um facho de luz do céu, era de uma altura maior que o teto com refletores. Eu fiquei procurando e era a luz dela. Tem também uma informação muito legal que, nesse primeiro episódio, que é o cara que criou todo o cenário da Xuxa, porque o cenário era muito bonito. Muito. Né? Era muito rico. Numa época que a gente não tinha tantos recursos como hoje. Exato, e tinha um sol gigante, um carrossel, a nave, brinquedos espalhados. Era um parque, de certa forma, né? E ele falou, bem, tinha lá um brinquedo que era um brinquedo que as crianças, de fato, passavam por dentro, tinha um escorregador. Ele falou, bem, eu peguei um material resistente, porque eu falei, não tem como. As crianças não vão conseguir. Isso não vai arriar. O primeiro programa, o brinquedo já torto. E ele falou que tinha que fazer a manutenção toda a vida. Diária dos brinquedos. A Michelle X aparece também. Belíssima, falando dos figurinos da Xuxa. Eles deram uma pincelada em vários departamentos ali que envolvem a Xuxa. O Boni também aparece nesse primeiro. Fala um pouco do Balão Mágico. Pra quem não viu, é uma sequência boa, inclusive, tá? Você vê o documentário do Balão Mágico e depois você vê o da Xuxa. É basicamente o link direto, porque de fato, quando saiu o Balão Mágico, já entrou direto a Xuxa. Mas enfim, conforme os episódios vão saindo, a gente vai falando mais.